Olá, boa tarde. Como vocês estão? De volta em novo dia, no mesmo horário. Vamos lá, chamando o pessoal para a live. E aí, quem for entrando, vai me dizendo um oizinho, me informando como é que tá o som. Olá, Nathalie, boa tarde. Como você está? Me dê o feedback, Nath, se tá tudo bem aí com o som, que eu botei um fonezinho. Boa tarde, Dulce. E aí, turma, me dê um feedback, o som tá bom? Ah, perfeito. Obrigada, Nath. E aí, me contem como vocês estão? Hoje, deixa eu fixar aqui o comentário. Hoje eu vou responder e dar algumas indicações sobre alguns questionamentos que me fizeram com relação ao que o terapeuta faz. Hoje a minha internet, gente, não tá muito legal, mas vamos lá, vai dar certo. Então, assim, alguns questionaram, né, com relação ao que realmente o terapeuta faz. Eu não sei bem o que ele faz, né? E eu sou terapeuta integrativa sistêmica. Então, o que é que faz, Joselita, terapeuta integrativa sistêmica? A mesma coisa que com psicólogo, é a mesma coisa com médico, o que é que ele faz? Surgiu esse questionamento, então hoje eu vou estar esclarecendo alguma coisa nesse sentido. Então, assim, o terapeuta, de uma forma geral, ele é o profissional da ajuda. Ele vai, da mesma forma como o psicólogo, né, com o médico, ele vai estar direcionando a pessoa para a resolução do conflito, do objetivo da doença, né, que essa pessoa queira. Então, todos os profissionais, eles vão estar dando um direcionamento, cada um com suas ferramentas. No meu caso, né, porque então, Joselita, você tem assim, terapeuta integrativa sistêmico? Porque no meu caso, integrativa, porque eu trabalho com várias técnicas. Eu integro várias técnicas no meu atendimento. Quais técnicas? Acupuntura, barras de axi, ortomolecular, fitoterapia, né? A hipnose. Então, eu vou estar agregando várias técnicas para o meu atendimento, aquela técnica que for melhor para ser mais assertiva naquela questão que o cliente ele vai estar trazendo. E por que sistêmica, Joselita? O sistêmico, ele diz que muitas das vezes a gente não vai estar só cuidando, eu não vou cuidar só de Joselita, porque Joselita, ela não é uma ilha, ela não é um ser isolado. Então, Joselita tem as relações da família de origem, tem as relações com a sociedade, ou seja, tudo isso precisa ser cuidado de forma integrada. O que é que está ocasionando aquele problema no meu cliente, entende? Então, a gente vai ter essa visão totalmente sistêmica. Como é que isso ocorre na prática? Então, no atendimento é realizada uma avaliação. A partir dessa avaliação, a gente vai estar tentando equilibrar todos esses pilares. Boa tarde, Vânia, seja bem-vinda, Ana também. Então, a partir dessa avaliação, nós vamos estar verificando quais as necessidades, né, o que é necessário para equilibrar os 4 pilares da saúde, gente. Então, não adianta eu trabalhar só o pilar físico, não adianta eu só trabalhar o pilar mental, emocional, tem que estar tudo integrado, certo? Nós
Nós não somos seres de partes, nós somos um ser único, integral, o ser humano, e ele tem que ser cuidado dessa forma. Então é assim que a gente vê, né, o ser humano como um todo e não em partes. Então eu não vou cuidar só do estômago. Ah, José, eu cheguei porque eu estou com dor no estômago. Não, não é o seu estômago, é bem mais do que o seu estômago. E é essa visão que a gente vai estar trazendo. Vânia, se quiser dar, eu sei que você tem grandes contribuição. O que eu estou falando, Vânia, estou vendo alguns questionamentos sobre o que um terapeuta faz. E eu estou dando uma visão geral, certo? Então, no meu caso, eu trabalho com ortomolecular, então vou fazer correção do terreno biológico, quais são os minerais necessários, né, para equilibrar a energia daquele corpo. E aí a gente vai fazer uma reflexão, como é que está esse corpo físico, o que é que está faltando? Atividade física, alimentação, beber água, né? Usar mais o sol, produzir vitamina D, ou seja, a gente vai, através dessa reflexão da avaliação, a gente vai começar a direcionar. Verificar como está toda a questão do físico, como é que está o emocional, o mental dessa pessoa, o espiritual. Já disse que somos seres integrados, conectados, a gente não trabalha por partes, certo? E aí, muitas das vezes, eu equilibrei toda essa parte mental, né? Toda a parte, ou seja, vamos ver como é que andam os seus pensamentos. Eu costumo dizer que a gente precisa cuidar daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala. É por aí que a gente começa, porque aquilo que eu penso, o meu pensamento, ele gera um sentimento. E aí esse sentimento, ele pode estar desencadeando uma emoção. Emoções primárias que eu disse que são inerentes a gente. Então a gente sente raiva, a gente sente tristeza, a gente sente medo, a gente sente alegria, a gente sente desprezo, surpresa, ou seja, está tudo inerente. Agora, o mais importante é como a gente vai conduzir essas emoções, né? A gente não pode se deixar ser movidos por ela, a gente tem que conduzi-las. Então, é esse o propósito da terapia. Eu costumo dizer que o terapeuta, quando ele faz terapia, seja corporal, seja cognitiva, seja a parte emocional. Valéria, seja bem-vinda. Então, ele vai proporcionar para que a pessoa ela passe a ver as situações da vida dela de uma outra forma, e isso gera um aprendizado. Valéria, também esteja à vontade se quiser dar uma contribuição, participar. Maria, seja muito bem-vinda, boa tarde. Então, assim, o cliente a gente vai dar todos os direcionamentos, mas quem muda? Quem vai fazer essa mudança? Sou eu, terapeuta, ou é você, cliente? Ou é a Valéria, ou é a Maria, ou é a Vânia, ou é a Nathalie, ou Ana, ou todos vocês que estão aqui? Sou eu ou vocês? Me digam aí. Quem é que vai propiciar essa mudança interna? Já estou dizendo, é uma mudança interna, então é você, entende? Então é você que vai, a partir de outras perspectivas, promover algumas mudanças na sua vida. Olá, terapeuta de resultados. Entende? Então, assim, muitas das vezes nós somos movidos por algumas crenças, né? E aí, o que são crenças, Joselita? Na realidade, crenças de uma forma generalista é tudo aquilo que vão lhe dizendo ao longo da vida e você vai acreditando e tomando posse disso. Verdade, Vânia, somos todos curadores. E aí, a partir do momento dessas crenças, né, que vão estar gerando algumas interpretações que a gente vai fazer das nossas experiências. Então, muitas das vezes, a gente é que interpreta tudo aquilo que a gente experiencia e vivencia, né? É a nossa interpretação de determinados fatos. Muitas das vezes, essas interpretações, elas são equivocadas.
entende? Então, a partir dessas interpretações equivocadas, vão surgir alguns conflitos emocionais na nossa vida. E aí nós, como terapeutas, a gente vai apenas conduzir você para que você passe a realmente ver de outro ângulo, por exemplo, e aí realizar uma nova interpretação. E dessa vez não tão equivocada, entende? Tudo bem até aqui? Então, muitas das vezes, para realizar essa mudança, você precisa de uma motivação. Ou seja, o que é motivação então? É um motivo para a ação. A vontade de mudar, ela precisa ser maior, ela precisa ser mais forte daquilo que mantém como você está, entende? Ou seja, se eu tenho um conflito que eu penso que causa algum dano na minha vida, eu só vou conseguir resolver, dar uma resolutiva, se a minha mudança, o meu desejo de mudança, a minha motivação para a mudança, ela for maior do que essa dor. Por quê? Como assim, Joselita? Alguma das meninas aí querem dar um palpite? Por que assim? Porque às vezes, gente, eu não estou generalizando, mas às vezes a gente tem ganhos secundários. E o que são ganhos secundários? O que é que vocês acham? O que são ganhos? Quer dizer, Joselita, que eu tenho um ganho com a minha doença? Como assim? Você tá doida, né? Mas às vezes existe ganho secundário. Significa que você emocionalmente ganha alguma situação que lhe deixa na zona de conforto. Por exemplo, uma pessoa que o marido trabalha muito, né, nunca está em casa e tudo mais, aí de repente, quando ela está doente, quando ela se vê numa situação de doença, o marido passa a cuidar dela. E só nesses momentos que o marido tem tempo para ela, entende? Então vocês começam a analisar que de repente, o ganho secundário dessa pessoa é esse. É a atenção do marido. Se eu me mantenho doente, eu tenho a atenção dele. É um ganho secundário. Certo? E aí fazendo reflexão de cada um. O que é que você acha? O que é que você está ganhando com a situação que você está agora? Que você vive dizendo, eu não aguento mais, eu quero sair. Mas de repente, vamos fazer essa reflexão. O que eu ganho? Qual é o meu ganho com a situação que eu estou agora? Eu tenho algum ganho secundário com isso? E aí, vamos refletir sobre essa situação? Isso porque a gente já vem falando, né, gente? Quem está acompanhando, a gente passou o mês de julho, né, de agosto, falando com relação às doenças psicossomáticas, que são conflitos emocionais que a gente não consegue resolver e aí eles se manifestam no nosso corpo. E aí, quem aí tem ganho secundário? Boa tarde, Rivalda, seja bem-vinda. Certo? Seja sincera com vocês. Quem de nós tem ganhos secundários? Eu tenho os meus ganhos secundários. E aí, vocês têm? Boa tarde, Michele. Então, minha proposta de hoje, né, sabendo como é que o terapeuta ele vai agir, né, como é que ele vai trabalhar, quer fazer com que você aprenda, com que você tenha aprendizado com as interpretações que você fez da vida e de repente faça uma nova interpretação menos equivocada, não é isso? Então a proposta que eu tenho para fazer hoje é a gente fazer uma reflexão. O que eu tenho hoje na minha vida, mas que não cabe mais nesse momento. Eu gostaria de mudar na minha vida. Seja eu quero emagrecer, eu queria mudar minha alimentação, seja eu queria ser menos dependente das redes sociais, seja eu queria
conseguir lidar melhor com o meu estresse. O que é hoje que você tem, que você gostaria de mudar? Vamos dar alguns passos para que você possa fazer isso. E aí, escreva aí. Alguém quer falar sobre isso? Quer falar o que gostaria de mudar para a gente poder bater um papo até ao vivo? Quem quiser entrar ao vivo aí é só pedir. Boa tarde, Iris. Então, bora lá. Né? O pessoal é meio tímido aqui. Então, bora lá. Vânia, Valéria, viu? Se quiserem entrar ao vivo, fazer a contribuição, que vocês são profissionais tops das galáxias. Então, bora lá. Tá. Ansiedade. Tá, bora lá, Maria. Ótimo. Eu me considero uma pessoa ansiosa. Então, você, a partir de agora, você vai colocar qual é a motivação que faz com que você mude esse padrão de ansiedade que você tem na sua vida. Deixando claro, para quem não ouviu as nossas lives sobre ansiedade, foi um mês falando sobre ansiedade. Ansiedade, ele é um sentimento, né, inerente ao nosso organismo. Ele é fisiológico. Nós precisamos da ansiedade para nos pôr em ação. Porque quando a gente está em estado de ansiedade, existe uma descarga hormonal. Beijo, Vânia. Um prazer revê-la, viu? A ansiedade, quando a gente está no estado de ansiedade, ele é instalado, ou seja, é despejado no nosso organismo uma descarga hormonal, né? De adrenalina, cortisol, para que a gente entre em ação, para nos preparar para aquela situação de lutar ou fugir ou paralisar, certo? Mas ela é feita para somente essa ação. Então, o momento de lutar, fugir passou, então eu volto meu sistema parasimpático, ele vem, muda toda a carga hormonal e aí diminui a questão da adrenalina, diminui o cortisol e eu passo a relaxar, ficar mais calma. Entende? Então, a ansiedade é um padrão normal de todos nós. Agora, o estado generalizado de ansiedade, aí já não é mais um padrão normal. E aí já acarreta alguns problemas fisiológicos, psicológicos, emocionais, certo? Então, bora lá, Maria. A ansiedade, né, que você sente, que é estado generalizado. Quero trabalhar a paciência, a Michelle está dizendo, porque às vezes não consigo ficar calada. Pronto, Michelle, guarda aí e tudo isso que você quer mudar. Então, o primeiro passo que vocês têm que fazer é encontrar a motivação para essa mudança. Por que é que eu quero, certo, deixar de ser extremamente ansiosa? Por que que eu quero trabalhar a minha paciência? Porque eu não tenho paciência com ninguém, eu não consigo ficar calada e às vezes até digo coisas que não quero, não é isso, Michelle? Que pode até ofender as pessoas, não é isso que você quer dizer? Então, primeiro passo, vocês têm que pensar qual é a motivação, qual é o motivo que eu quero que ocorra essa mudança. E aí vocês vão escrever mesmo, certo? Isso é uma atividade. A gente vai começar a mudar padrão comportamental. Mudar um padrão, gente, o nosso cérebro, que ele seja, se arrepia. Por quê? O nosso cérebro, a principal função dele é a nossa sobrevivência. E ele acredita que para fazer isso ele tem que economizar energia. Então, toda mudança gera gasto de energia. E aí o cérebro ele diz, não, fique aí quietinho, a gente está bem aqui, a gente sobreviveu todo esse tempo dessa forma, então tá ok. Mas só que não tá ok para ele, mas pra gente não é isso? Então assim, mudar padrão, a gente vai ter gasto de energia, então a gente vai de encontro às nossas crenças, sabe? Aquela coisa, poxa, não sei porque você tá fazendo isso, não vai dar certo mesmo. Não é assim? Não tem uma vozinha que fica só falando pra gente, poxa, não sei porque você tá gastando energia, não sei porque você tá fazendo isso novamente, você não vai conseguir. Nossas crenças, né? Nossa vozinha que fica falando isso. Por quê? Porque sair da zona de conforto é difícil ensinar o cérebro certas coisas. É difícil, Maria, mas é possível.
certo? É possível, é claro, por isso que eu estou dizendo, a primeira parte é você encontrar o real motivo, porque às vezes, gente, quando a força de vontade, agora eu estou com força de vontade para fazer tudo. A força de vontade, ela não é suficiente, sabe por quê? A nossa força de vontade, ela é uma das funções do nosso cérebro consciente, aqui ó, do nosso córtex pré-frontal. Só que ela é igual a uma bateria celular, certo? Então você carregou a noite toda, aí durante o dia de manhã você tá com a bateria carregada. Aí no final do dia a bateria tá o quê? Descarregando. Quem é que vai carregar essa bateria? A motivação, o motivo que você tem para mudar. Se você não tiver motivo, a bateria descarrega, certo? Porque assim, Carlão falou, talvez isso seja uma quantidade, é melhor extravasar do que guardar e adoecer. Mas às vezes, Carlão, essa questão, ela falou da questão da paciência, e às vezes a gente tem que, não devemos guardar para não adoecer, mas também a gente tem que ter o cuidado, porque se a gente age na impulsividade, quando a gente não pensa naquilo que a gente está fazendo, nem sempre é aquilo que a gente queria fazer. Vocês já tiveram algumas situações que vocês fizeram coisas pela impulsividade, você diz, puxa, não era isso que eu queria fazer. Talvez, se eu tivesse respirado, oxigenado o meu cérebro, eu teria feito diferente. Não é assim, Carlão? Talvez. Então, não é só a questão da paciência, é você filtrar aquilo que deve entrar para você e aquilo que deve sair. É só um filtro que a gente tem que ter. Faz sentido, Carlão, para você dessa forma? Exato, ser paciente também é uma sabedoria. Então vamos lá, eu estava falando da questão da força da vontade, né? Que eu me perdi. Então a força da vontade, ela é como uma bateria, ela descarrega. É aquela pessoa que ela fez alguma situação e juntou um grupo e disse assim, a partir de hoje eu vou fazer atividade física todos os dias, eu vou acordar às 5 horas da manhã e aí eu vou mudar minha alimentação, sabe? Ela tá toda cheia de força de vontade para fazer. Aí na segunda-feira ela começa motivada e tudo mais, e aí na quarta-feira tá tudo dolorido, né? Aí ela, poxa, eu acho que esse negócio não foi uma boa ideia, é melhor... Na sexta-feira ela já esqueceu, ela não tem mais a força de vontade para fazer nada, já tá tudo, olha, eu acho que isso não é para mim, talvez mais... Ou seja, se a gente for somente pela força de vontade, a bateria descarrega e a gente volta a estaca zero. Por isso que o mais importante, eu levo isso para, se vocês quiserem mudar algum padrão comportamental, o caminho é exatamente, aí você desanima, viu, Nath? Então, primeira coisa é você encontrar a sua motivação, qual é o seu real motivo para essa mudança. Porque senão, se você não tiver um motivo que seja maior do que a dor da situação que você está, a gente vai esbarrar no ganho secundário. Lembra que eu falei? Então, o ganho secundário vai ser maior. E aí a mudança ela não ocorre. O nosso cérebro ele vai lhe convencer de que ficar na situação atual ainda é melhor. Entendeu? Exatamente. Então, o foco é você colocar ali na frente o seu motivo. Por que é que eu quero mudar, né? Por que é que eu quero deixar de ser ansiosa? Por que é que eu quero deixar, aumentar mais a minha tolerância com as pessoas? Eu estou muito intolerante com as pessoas, eu não tenho mais paciência. Mas por que que isso me incomoda e o que eu preciso mudar? Entende, Michele? Encontre a motivação de vocês. Então, quem é que tem uma motivação para que comece a mudança na sua vida hoje, agora? Então aí vocês vão lá, isso é um exercício que vocês vão colocar depois, então vocês vão lá escrever qual é a minha motivação. Eu quero
a partir de hoje, mudar isso na minha vida. Eu quero deixar ansiosa porque isso me atrapalha nas minhas relações pessoais, me atrapalha minhas relações profissionais e isso está dificultando minha vida. Porque a ansiedade eu não consigo dormir, então encontre o real motivo. Então eu quero mudar por isso. A vontade de mudar, ela precisa ser maior do que aquilo que mantém você na situação como está. Faz sentido? Então, primeiro passo, encontrar a sua real motivação. E motivação, lembra dizer, é o motivo mais ação, certo? Se eu tiver só o motivo e ficar sentada, as coisas vão acontecer. Pronto, a ansiedade atrapalha a Maria no dia todo. Então, coloque Maria no papel, porque o que é que atrapalha, não sei o que, para você lembrar, para você, o cérebro tirar uma foto daquela motivação para que você se mantenha no foco, certo? Então, anotou qual é a sua real motivação e lembrando que motivação é motivo mais ação. Eu acho meu motivo e eu entro em ação, tá? Carlão tá dizendo, tomara que essa live fique atrasada. Preciso de palavras como essas. Trabalho na área de segurança e lidar com pessoas que consomem muita energia. Vou ter que visitar mais a clínica humana. Seja muito bem-vindo, Carlão. Seja muito bem-vindo. Mas assim, eu normalmente deixo as lives gravadas. Aí depois, se você quiser compartilhar com alguém que esteja precisando, esteja à vontade. E se precisar de mim, viu, para alguma coisa, estou à disposição. Mas bora lá. Então, eu encontrei a minha motivação, né? Anotei lá por que é que eu quero mudar. Pronto, Michelle já encontrou. Ela diz assim, quer ser melhor como ser humano. Isso é uma conquista pessoal. Ótimo. Então, coloque, Michelle, isso como uma foto. Coloque uma frase para você, para que você mantenha esse foco, que seu cérebro focalize. Não, eu quero ser o melhor ser humano. E para isso, aí a gente agora vai para os próximos passos, certo? Então, primeiro passo, encontrar a sua real motivação, o seu real motivo. Encontrou lá, escreveu, aí agora a gente vai para o segundo passo, que é planejar essa mudança, certo? Aí, a partir daí, vocês vão perceber quais são os gatilhos que, por exemplo, lhe deixam ansiosa. Quais são os gatilhos que alguém fala com você, Michelle, e você já na lata responde sem nem pensar. E às vezes coisas que talvez você não queria falar. Entende? Vocês vão pontuar, a partir de agora, tudo aquilo que faz com que vocês tenham o comportamento que agora você não quer mais, entende? Então, vocês vão pontuar, essa situação faz com que eu me comporte dessa maneira. E aí, depois que vocês pontuarem, né, quais são as situações que realmente fazem você ter esse comportamento que não quer mais, aí você já vai fazer outra coisa. Como é que eu posso, a partir dessa situação, lembra que eu disse que a terapia é você ter outras interpretações, né? Não menos equivocadas. Então, assim, você encontrou essa situação que é um gatilho para que você tenha um comportamento que você não quer mais. Aí agora você vai pensar, tá? E nessa situação, como é que eu devo me comportar? Como é que eu quero, a partir de agora, me comportar? Entende? Então, assim, no meu colega de trabalho, ele não tem controle inibitório, ele fala da forma que quer e eu não suporto isso. Aí eu vou lá, me comporto com agressividade, dizendo tudo aquilo que eu quero. Esse não é o comportamento que você quer mais? Ótimo. Como é que você quer se comportar agora? E aí você vai escrever, a partir de agora, quando surgir essa situação, eu vou parar, respirar, vou pensar e vou me comportar dessa forma. Certo? Ou seja, vocês vão escrever como é que você quer se comportar agora, né? Como é que essa situação me deixa no estado de ansiedade mais elevado? Como é que eu posso melhorar? Como é esse gatilho aqui? Como é que eu quero me comportar?
Qual é o caminho que eu tenho que ter? Ou seja, a gente vai ensinar ao nosso cérebro a forma que você quer se comportar, a forma que eu não quero essa mudança, entendeu? Isso é apenas o segundo passo. Primeiro, você identificou o que era que fazia, o que é o real motivo que você quer mudar. O segundo, você vai identificar quais são os gatilhos que fazem com que você se comporte dessa forma e qual é a forma que você quer se comportar. Escrevam tudo isso, certo? E aí, a partir de agora, boa tarde, Alessandra, seja bem-vinda. Aí pronto, você identificou tudo isso, aí agora você vai começar. Como assim? Não, você não já desenhou a partir de agora e aí você vai começar. Vai ser assim, gente? Hoje eu comecei, já mudei? Não, não é assim. Boa tarde, Vitória. Seja bem-vinda. Então, não é assim a mudança. E aí eu proponho a vocês, se quiserem, a gente faz um desafio de 7 dias. Eu desafio, a gente vai se acompanhando, a gente vai falando, vocês vão colocando os resultados, vou colocando as dificuldades, a gente vai dando feedback de como pode melhorar, certo? Então, vamos estabelecer uma meta. Durante esses 7 dias, eu vou agora tentar me comportar dessa maneira. E aí, então, você fez o primeiro passo, que é estabelecer a motivação. O segundo passo, que é você planejar, né, como é que isso vai acontecer. E aí o terceiro passo é você começar. Então aí, a partir de hoje eu saí, Michelle saiu toda plena, poderosa e disse: hoje eu vou ser um poço de paciência. Ninguém vai me tirar do meu eixo, ninguém vai me tirar do sério. Como é que eu posso fazer isso? Aí você vai lá, passo a passo. Hoje consegui em um momento e outro momento não conseguiu. Hora de celebrar, gente. Esse é o quarto passo, ou seja, quantas das vezes a gente faz as coisas e a gente não se elogia. A gente elogia o outro, mas quando a gente faz alguma coisa boa, a gente não se elogia. Então, o quarto passo, para que o cérebro entenda que é isso que você realmente quer, é você celebrar, você se parabenizar, você se elogiar. Então, Michelle, no dia que você conseguir ficar plena, né, ter a paciência, colocar um filtro e saber aquilo que você tem que falar naquele momento, conseguiu, se parabenize. Como é a forma que você celebrar, entende? Agora, a celebração, ela tem um porém, porque é nesse momento que mora o perigo, ou seja, muitas das vezes a gente encontra sabotadores na nossa vida. E uma forma de sabotar é justamente nessa hora de celebrar. Eu mereço. Então, aquilo que normalmente você passou o tempo todo tentando mudar, aí nessa hora de assim, eu mereço fazer isso porque eu já fiz de boa. Por exemplo, uma pessoa que resolveu tirar o açúcar, resolveu tirar o doce, resolveu mudar algum padrão alimentar. Aí na hora de celebrar, o que é que ela faz? Eu consegui, então eu mereço um chocolate. Eita! Que aí o sabotador entrou em ação. E aí muitas das vezes, por você ter se sabotado nesse momento, o seu cérebro vai dizer: tá vendo, minha filha, que eu disse para você deixar com esse negócio quieto, não é melhor ficar assim, do jeito que tá? Entende? Ou seja, nesse momento de celebrar, a gente tem que ter cuidados com os sabotadores. Aí é nesse momento que a gente começa a aprender a guiar o nosso cérebro, dizer que a gente é que está no comando, porque na maioria das vezes é ele que está no comando. Mas não é assim, Violeta, que acontece a celebração. Você passa a semana de dieta e no final de semana diz assim: não, agora eu mereço, eu vou comemorar porque eu mereço. E aí a comemoração, de vez de manter aquele comportamento, ele inverte, você volta para a estaca zero. Coloquem aí para mim se vocês estão compreendendo esse passo a passo, se está fazendo sentido para vocês. Se vocês topam esse desafio de 7 dias, contem aí para mim. Me dê, bem-vinda, Cristina, me dê aí um feedbackzinho para a gente poder avaliar, porque aí agora eu vou continuar, certo? Entendeu os 4 passos?
Cristina, você pediu para participar ao vivo ou foi só um errozinho aí de como se você quiser vir ao vivo, eu chamo você. Júnior, tá ok? Então assim, resolvi que hoje eu quero mudar um comportamento na minha vida. Então, para mudar esse comportamento, eu disse que tem 4 passinhos básicos pra gente. Um é a gente encontrar a real motivação para isso e ela precisa ser mais forte daquela situação que a gente mantém, tá? O outro é a gente planejar essa mudança. E aí no planejamento aí a gente vai estar colocando quais são os gatilhos e o que eu posso fazer com aqueles gatilhos, ok? O terceiro passo é começar. Eu já planejei, agora eu começo, certo? Comecei, toda a vitória que eu tenho, o que é que eu faço? Celebro, me parabenizo, me elogio. E isso, gente, é um passo muito, muito, muito importante. Porque, como eu falei, nós não temos o hábito de nos elogiar. E a gente tem que se elogiar o tempo todo, a gente tem que se parabenizar o tempo todo. Porque a gente tem que se amar primeiro. A partir do momento que eu me amo, eu amo o outro. Como é que alguém pode amar o outro se não se ama? Não é verdade? A Alessandra está colocando assim: eu tirei o açúcar por 3 dias, fui agradar a diretora da escola que me trouxe café com açúcar e me sabotei, voltei a usar o açúcar. É exatamente assim, Alessandra. Quando a gente começa a mudar um comportamento, os sabotadores eles vão existir a todo momento. Aí, quando você cai, você termina voltando a estaca zero. Então, na celebração, né, o alerta que a gente deu é que cuidado com os sabotadores, certo? E aí, muitas das vezes, quando vocês forem fazer o planejamento, vocês forem verificar as situações, lembra que eu disse que às vezes, ao longo da nossa vida, na interpretação, né, das nossas experiências, ou seja, todas as nossas experiências, elas são interpretadas. Algumas interpretações, elas são equivocadas, certo? E essas interpretações equivocadas, elas nos ocasionam muitas vezes alguns traumas, alguns conflitos, certo? Nos geram muitas mágoas. Então, muitas das vezes eu quero mudar um comportamento, né? E aí eu sigo passo a passo. E aí você vai me dizer: ah, Joselita, eu fiz aquele passo a passo que você me ensinou, mas eu não consegui. E aí quando a gente vai ver por que você não conseguiu, é porque você estava com uma âncora. Como assim, Joselita, com uma âncora? E aí Cristina está dizendo: eu sempre faço tudo para agradar as pessoas, é certo? Por que é que você tem esse comportamento de agradar as pessoas, Cristina? Por que é que você tem essa necessidade de agradar as pessoas? É uma coisa para você refletir. Por que eu tenho essa necessidade de agradar essas coisas? E aí tem isso que eu vou falar agora. Às vezes a gente tem âncoras. O que são âncoras? São mágoas. São interpretações equivocadas que a gente teve de algumas experiências. E essas mágoas, elas são pesos. Elas são pesos que elas precisam ser jogados fora. Ou você quer carregar esse peso para o longo da vida? Também é uma escolha. Tudo na vida é uma escolha. Você quer carregar esse peso ao longo da vida? Tá tudo bem. Mas se você quer mudar aquele comportamento e se você não está conseguindo, talvez porque você esteja com uma âncora aí. Talvez você esteja com peso de uma mágoa. E aí o que é que vocês precisam fazer? Me digam aí, todo mundo sabe disso. O que é que vocês precisam fazer? Coloquem aí para mim, escrevam. Todo mundo sabe disso. A gente só não coloca em ação. Bah, eu só vou continuar o resto se alguém escrever para mim o que é que a gente precisa fazer com essa mágoa, esse peso que a gente carrega. Coloquem aí pra mim. Bora, Violeta. Coloquem aí pra mim. Estão me ouvindo? Aí, né, eu acho que pode estar com delay, que a minha internet ela tá mais ou menos aqui. Eu vou continuar, vou dar a colher de chá pra vocês.
O que a gente precisa fazer, gente, é perdoar, mudar, tentar lidar com ele. A gente precisa perdoar, chutar o pau da barraca. A gente pode chutar o pau da barraca, Violeta, mas através do perdão. E aí tem algumas pessoas que vêm para a terapia e elas me disseram assim, não venha com esse negócio de perdoar, porque o que ele me fez não se faz com ninguém, eu não quero, não vou. E aí o que eu digo é, tudo bem, então você fique com esse peso, você fique com essa mágoa, vá adoecendo cada vez mais, e aí quando nada mais pode ser feito, porque se vocês acompanharam as lives das doenças psicossomáticas, vocês viram que a doença ela tem nível, certo? Então, existia um conflito emocional, eu não consegui ter resolutividade, e aí ela começou a afetar o meu nível energético. Então, muitas das vezes são algumas inquietações que a gente sabe, mas não dá nada. Depois a gente não continua sem resolver esse conflito, aí a doença evolui mais um pouco, certo? E aí ela vai evoluindo até chegar no nível estrutural. E aí quando ela realmente afeta o órgão, e às vezes, muitas das vezes, a gente não pode fazer muita coisa. A gente melhora toda a questão do conflito, mas a estrutura do órgão, às vezes, a gente não quer mudar. Então, aquelas pessoas que chegam para mim e dizem assim, Julieta, não, perdão não me venham com essa historinha de perdão, porque para mim não funciona. Aí eu digo, não, tudo bem, então continue adoecendo, para mim tá tudo bem, é uma escolha sua. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Às vezes vocês querem mudar aquele padrão comportamental, mas existe essa âncora, esse peso que não permite que você mude, porque você tenta mudar e o peso lhe puxa para trás, você tenta avançar e o peso lhe puxa para trás, certo? Exatamente, Alessandra, perdoar e se libertar. Então, perdoar não tem nada a ver com o outro, não, o perdão é para você, é você tirar esse peso de dentro de você, entendeu? Peso que talvez o outro nem saiba que você carrega, entende? Cristina está dizendo assim, porque sou sempre justiçada mesmo fazendo bem. Então, Cristina, isso é um padrão, certo? De comportamento que precisa ser mudado. Algumas experiências equivocadas que você teve ao longo da vida, interpretações equivocadas, que fazem você se sentir dessa forma, entende? Muitas das vezes, por exemplo, gente, eu volto já para o perdão, só para não deixar a Cristina aqui com essa dúvida. Uma das maiores questões que a gente tem de mágoa, vou falar, são com nossos pais, certo? A gente tem interpretações equivocadas daquilo que os pais nos fazem, que para eles estão fazendo o nosso bem, mas muitas das vezes eles estão, ferrando com a nossa cabecinha, com a nossa mente, com a nossa vida, mas eles estão fazendo isso da forma que eles aprenderam, Então, como eu estou falando, são interpretações equivocadas. Então, por exemplo, vou falar um exemplo, uma criança, Aí ela tá lá com a mãe, e aí, de repente, a mãe tem outro filho. E essa criancinha, ela só tem 1 ano, ainda mama. Mas a mãe teve outro filho. E aí, a mãe não dá para amamentar os dois. Normalmente, o que é que acontece? Eu tinha um bebê, estava amamentando, agora tem um outro. Normalmente, pode até acontecer, mas normalmente o que é que acontece? A gente desmama aquele primeiro bebê e começa a amamentar o outro. Para aquele bebê, você acha que ele vai aceitar? Mamãe, tá de boa, meu irmãozinho chegou, pode dar o peitinho para ele, o leitinho para ele, que eu vou ficar de boa. É assim que essa criança ela vai interpretar? Não, ela vai interpretar que a mãe abandonou ela, que a mãe deixou de nutrir ela. E, gente, essa interpretação, você não tem noção de como reverbera para a vida toda dessa pessoa. Muitos comportamentos dela, quando a gente vai
tentar buscar fazer uma reflexão da vida dela, aí tá lá a sensação de abandono da vida. E aí, Cristina, por isso que eu perguntei, por que é que você sente essa necessidade de agradar? Talvez porque um dia você tem esse sentimento, essa sensação de ter sido abandonada, e hoje, para não ser abandonada, você agrada a todo mundo, porque se eu agradar a todo mundo, ninguém vai me deixar. Essa é uma reflexão para você. Se não fizer sentido, descarte, deixe ir, entendeu? E aí, quando eu agrado todo mundo, eu crio expectativa de que todo mundo me queira, todo mundo me ame, porque eu sou boazinha, eu agrado todo mundo. Só que nem todo mundo vai me amar. E aí, quando alguém deixa de me amar, eu me sinto injustiçada. Faz sentido para você isso, Cristina? Entendeu? Não estou dizendo que esse caso, eu só estou dando um exemplo. O que a gente tem que investigar, porque esse sentimento de justiça, porque essa necessidade de agradar, de onde vem? O que eu quero falar é, veio de algum momento, alguma experiência que você vivenciou e que esse sentimento está aí enraizado com você. E uma coisa é um comportamento para ser trabalhado, entendeu? Então também cabe nesses 4 passinhos. Tudo bem, gente, até aqui? Cristina, qualquer coisa que precisar pode ir falando que eu vou respondendo. Se eu não conseguir aqui, vá lá no meu direct que a gente continua conversando, tá certo? Voltando para o perdão. Então, eu preciso retirar essa âncora da minha vida, esse peso da minha vida que não me deixa caminhar. Eu quero mudar, ela não me permite, certo? Então, se eu fiz todo aquele passo a passo e não consegui mudar, é porque eu tenho uma âncora. Então, vamos procurar essa âncora. Aí o que eu digo é, primeiro procure a âncora, depois antes de começar, para não começar e ter que voltar para procurar a âncora. Tudo bem até aqui? Cristina, você quer participar ao vivo? Eu coloco você ao vivo. Me dê um sim aí. Ou você está fazendo coisa, porque senão eu coloco você ao vivo e a gente vai conversar com você, com todo mundo. Me coloque um sim aí se você quer participar ao vivo, tá? Então, assim, aí uma das formas basiquinhas que a gente tem de trabalhar essas âncoras, essas mágoas, é você fazer uma carta. É um exercício da carta. Então você pode fazer com uma pessoa, pode fazer com várias, mas aí para começar, vamos começar com uma âncora só, com uma mágoa. Então vocês vão ficar num momento reservado, que ninguém possa lhe atrapalhar. Começa a respirar fundo, se conectar com você. E aí você começa a pensar qual a sua maior mágoa que você tem. Qual é esse peso que você carrega há tanto tempo? E quando você encontrar essa mágoa, né, normalmente a gente se magoa com outra pessoa. Então, quem foi essa pessoa que lhe magoou? E aí você, depois de encontrá-la, você vai escrever uma carta para ela. E nessa carta você vai colocar tudo, se conecta com você e não precisa pensar no que você vai fazer, porque essa carta é sua e é entre você e você mesmo, certo? Se você quiser mandar para a pessoa, também não tem problema. Por quê? Porque você vai falar tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você sentiu, pelo que aquela pessoa fez, e relate tudo que você sentiu e como você se sente até hoje. Depois de você relatar toda essa experiência que você teve com essa pessoa, você simplesmente vai dizer a ela que a partir desse momento você perdoa ela. Você libera ela, porque aquele comportamento que ela teve com você já é dela, não é mais seu. Aí é ela que tem que arcar com as consequências, não é mais você. E que você perdoa e liberta essa pessoa. E a partir de hoje você também está liberto desse peso. Gente, se vocês fizerem isso, vocês vão ver como é libertador. Você se libertar desse peso. Tem pessoas que falam bem assim, poxa, Joselita, parece que tirou um peso de minhas costas. E é um peso, gente. Então, façam. Não acreditem, eu costumo dizer, não acreditem nas coisas que eu falo. Vocês experimentem e depois me dizem se é verdade. Certo? Então, você escrever a carta pedindo perdão.
Só que aí, muitas das vezes, né, a gente não tem, como eu já falei, o costume de se elogiar, né, até de se amar, de dizer o quanto a gente Cristina está dizendo, olha, eu entendi. Eu e meus irmãos fomos abandonados pelo meu pai. Eu tinha 8 anos. Muito grata. Você me deu todas as respostas que eu precisava. Cristina, eu é que fiquei feliz, porque assim, e a partir de agora, faça esse exercício da carta que eu estou dizendo, entendeu? Perdoe seus pais, porque naquele momento era aquilo que ele podia fazer. Eles não podiam fazer diferente, entende? Então perdoe seus pais, né? Perdoe seus irmãos por algumas coisas. Então faça essa carta, coloque para fora, Cristina, tudo aquilo que você está sentindo, você vai ver como vai ser libertador. E aí a partir de agora, diante dessa reflexão, isso é o que eu estava falando, gente, terapia é isso. Então a partir de agora, Cristina, eu quero que você olhe para essa situação com outra visão, ressignifique essa cena, entendeu? Depois, se vocês quiserem, eu ensino um exercício de visualização, como vocês trabalharem esse perdão com o pai de vocês, porque eu acho que agora, daqui a pouco, meu horário se encerra. Entendeu, Cristina? Então, passe a olhar para essa situação numa outra perspectiva de agradecimento. Agradeça aos seus pais, porque eles lhe deram a coisa mais preciosa que você tem, que é o quê? A vida. Entendeu? Então, entre nessa sintonia de gratidão e libera esse peso. E aí você vai ver que a partir dessa nova interpretação dessa situação, talvez você não sinta mais necessidade de agradar as pessoas. Você vai fazer pelas pessoas porque você quer, mas não pela necessidade de agradar. Entende? Fez sentido para você? Gratidão por esse testemunho lindo de seu, viu? Gratidão mesmo. Parabéns a você. Se parabenize por ter passado por tudo isso, mas agora é sua vez de se libertar. Se liberte desse peso, que não é seu. Entende? Tudo bem até aí, gente? Então, como eu estava falando, a cartinha, né, que você vai fazer perdoando. Mas a gente tem que pensar que não são as pessoas que nos magoam. A gente de vez em quando faz cada uma, não é? A gente de vez em quando apronta cada uma com outra pessoa. Ou seja, então é uma âncora também. Porque no fundo, a gente sabe o que não foi tão legal com aquela pessoa. Então, em vez de somente a gente pedir perdão, a gente perdoar, aí agora a gente também tem que pedir perdão. Então, da mesma forma que a primeira carta, você pensa numa pessoa que realmente você precisa pedir perdão. E aí, da mesma escreva que você, no momento equivocado de sua vida, você fez aquela situação, mas que hoje você pensa de outra forma e que você quer pedir perdão a essa pessoa. E aí, quando você fizer essas duas cartinhas, se você quiser mandar para a pessoa, pode enviar. E se você não quiser, pronto, rasgue, queime, elimine isso da sua vida da forma que você quiser. Então, hoje, a nossa conversa, o nosso bate-papo, oficialmente isso, né? Daqui a pouco está encerrando. Eu vou me colocar aqui à disposição. Alguém tem alguma pergunta sobre esse espaço, de como fazer para começar a mudar um comportamento? Estou à disposição de vocês. Muito feliz por você, Cristina. Esse testemunho foi maravilhoso, certo? Amei de você participar, de você ter a coragem de estar falando tudo isso. Entende? Eu estou à disposição de vocês aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, senão eu faço as minhas considerações e a gente vai encerrando. Porque meu recadinho para vocês hoje era isso, certo? E aí, estou à disposição de vocês. Alguma dúvida? Cristina, tudo bem com você?
Fez sentido para você? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Mais alguém com alguma perguntinha? Não. A Alessandra colocou, acho importante essa questão de perdoar e escrever uma carta. Porque às vezes nos enganamos achando que está tudo bem. Exatamente, Alessandra. Às vezes a gente até fala assim, não, eu perdoei. Aí alguns falam, eu perdoei, mas não esqueci e tudo mais. Mas o mais importante não é a fala, entendeu? O mais importante é o sentimento, aquilo que está lá. Então, muitas das vezes eu digo, eu perdoei, mas aquele peso ainda está lá, aquela mágoa. É tanto que aí, às vezes, em consultório, eu falo bem assim, tá, você perdoou. Então, bora lá, vamos lembrar daquela situação e vem o mesmo sentimento de mágoa. Então, o perdão não aconteceu. É outro exercício que vocês podem fazer, entendeu? Então, se aquilo causa dor ainda, o perdão não aconteceu. A mágoa está lá, o peso está lá. E é isso que a gente tem que trabalhar para tirar da gente, é esse peso. E eu digo, o perdão não é para o outro, o perdão é para você. É libertar de você esse peso, essa âncora, certo? Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Gratidão, Cristina, que bom. Qualquer coisa, eu estou sempre à disposição, certo? Então, gente, como não tem mais perguntas, eu vou me despedindo aqui de vocês. Se essa live fez... se essa live fez sentido para você e você acha que tem alguém que realmente está precisando ouvir, né, esses passos, aprender esses passos para mudar o comportamento, compartilhe que eu vou ficar muito agradecida, certo? Se inscrevam tanto lá no meu canal, certo, do YouTube, Joselita Marques, vai lá, eu estou precisando de inscrito, porque eu quero fazer live pelo YouTube, mas pelo celular eu só consigo se eu tiver 1000 inscritos, então vamos fazer uma campanha para a Joselita aí inscreverem lá no canal, certo? Muito obrigada, eu agradeço a todos vocês que participaram, espero que o que a gente conversou hoje um pouquinho faça sentido para vocês. Como eu digo, não acreditem em mim, coloquem em prática. E se vocês quiserem, eu proponho o desafio de 7 dias, coloque lá e vão me colocando o resultado para vocês, me marquem, me coloquem, me chamem para tirar dúvida, para ajuda, eu estou à disposição de vocês. Gratidão, uma excelente semana para todos, certo? Avisando novamente que o dia das nossas lives mudou, antes era terça, agora é dia de quarta, certo? Mesmo horário, 12h59. A gente vai estar sempre aqui para estar batendo um papo legal sobre desenvolvimento humano, né? Sobre nossas vidas, uma conversa. Estou à disposição de vocês. Gratidão por todo mundo que esteve aqui hoje, tá? Um beijo, que Deus abençoe imensamente vocês e que tudo seja leve na vida de vocês, tá? Um beijo, tchau, tchau, fique com Deus.